Você já pensou em explorar mais a fundo os poderes da sua mente inconsciente para emagrecer, para chegar no seu peso ideal? Ou melhor ainda, mais profundo do que isso, para mudar o seu estilo de vida e ter esses benefícios como consequência? É sobre esse assunto que eu te convido a ficar comigo aqui neste vídeo. Olá, queridos, eu sou Isaac Gonçalves, sou terapeuta, coach estrutural sistêmico. É uma estrutura onde a gente integra diversas metodologias como a programação neurolinguística, as técnicas do próprio coaching americano, técnicas da terapia da linha do tempo, da constelação familiar, da hipnose, ou seja, diversas metodologias integradas dentro de um processo para auxiliar a pessoa a chegar num objetivo. Nesse caso, especificamente aqui eu quero falar sobre o emagrecimento. Antes disso, eu quero fazer um convite. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve por gentileza, toque o sininho para receber as notificações. Se sentir também, deixe o seu like, é bem-vindo. Por quê? Para que você não fique por fora dos novos conteúdos que nós traremos aqui. Essência ligado à saúde e emagrecimento, assim como esse conteúdo de hoje. Essência ligado à profissão e finanças. Essência ligado a relações afetivas, amorosas, familiares e social também, e também essência ligado à saúde mental e emocional. Então, fique por dentro desses assuntos, se inscreva no canal, toque o sininho para você receber as notificações. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar aqui que essas dicas não substituem, às vezes, a necessidade de você buscar uma ajuda profissional, de alguém que trabalha com esse processo TES, Transformação Estrutural Sistêmica, né? Ou um coaching integrativo sistêmico, está bem? As dicas são apenas para você conhecer um pouco e pessoas autodidatas já conseguem realizar grandes mudanças com um pouco desse autoconhecimento. Essas dicas também estão relacionadas aos aspectos mental e emocional do emagrecimento, o que não substitui a necessidade de um profissional nutricionista ou de um profissional na área da educação física. Então essas dicas e esse processo agrega para você ter estrutura e empoderamento para fazer o que é pedido por esses profissionais. Nossa mente inconsciente tem um poder gigantesco. A cada ano que eu trabalho, que eu atuo na área do desenvolvimento humano, a cada ponto que eu vou me autoconhecendo também, eu vou ficando impressionado com o grande poder da nossa mente inconsciente, né? E nós estamos ainda só na pontinha do iceberg. Por isso que Sócrates dizia lá atrás, antes de Cristo ainda: conheça-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e o universo. Depois o próprio Cristo disse o seguinte: vós sois deuses, né? As obras que eu faço, vós farão maiores ainda do que essas. Mas a gente precisa entender, precisa conhecer sobre o poder que nos foi deixado por herança divina, que é o nosso inconsciente. À medida que a gente aumenta nesse autoconhecimento, nós vamos nos tornando líderes da nossa vida, conduzindo o nosso corpo e as nossas emoções para onde nós queremos chegar. E no caso aqui, o emagrecimento. Em primeiro lugar, é importante você ter uma visão um pouco mais panorâmica sobre o que está acontecendo. Qual é o meu estado atual? Esse estado que me gera insatisfação, esse estado onde eu estou tendo determinados pensamentos que me geram determinados comportamentos, que está me gerando essa consequência de estar acima do meu peso e, em alguns casos, até consequências na saúde mesmo, né? Na saúde física. Então você entender muito bem aonde você está, o que está te gerando insatisfação, o que vem acontecendo, o que você vem pensando, o que você vem acreditando.
e que está gerando esse estado atual. Então, perguntas para isso é muito importante, né? O que eu venho pensando sobre a comida que me trouxe esse resultado? O que eu venho pensando sobre a atividade física que está me gerando esse resultado? Então, você pode se fazer perguntas que vai clarificar mais aonde você está. Está bem? O outro ponto que precisa estar muito claro é aonde você quer chegar. O que você quer alcançar de uma forma específica? Qual é o peso ideal que eu quero? Né? E quando você for estabelecer isso, toma cuidado para não colocar uma meta muito grande, porque isso pode gerar frustração se você não conseguir. Então comece aos poucos, coloque, né, divida. Você pode colocar outras metas depois lá para frente, depois que você alcançou essa primeira, né? Então é importante você ser muito consciente na hora de escolher o peso que você quer chegar, né? O peso ideal que você quer alcançar em primeiro lugar. Esse aspecto eu costumo dizer o seguinte, eu costumo fazer uma metáfora. Imagine o seguinte, que você queira comprar um produto e você chega numa loja e este vendedor te atende de uma forma muito boa. Ele esclarece todas as funções desse produto, ele esclarece todas as funções de um outro produto para que você tenha opções para entender qual vai da melhor forma atender a sua necessidade. Esse vendedor tem um poder de servir você ali e essa capacidade dele traz clareza e confiança para você tomar a sua decisão, para você comprar aquele produto, não é verdade? Então imagine o seguinte, por que o teu inconsciente tem que comprar uma ideia de comportamentos relacionados à área alimentar e comportamentos relacionados à área de atividades físicas, se você não deixar claro para o teu inconsciente aonde você quer chegar? Se você disser para você mesmo, eu quero emagrecer, isso é muito vago. O inconsciente não sabe dos detalhes, do enriquecimento dessas informações para que ele se convença a seguir a liderança da parte consciente. Então, é semelhante como se você chegasse naquela loja e não tivesse informações que te satisfazesse, você não compra aquele produto, né? Agora, quando você tem essas informações, você é convencido, você é conquistado. Então, a gente, com essa clareza de objetivo, nós vamos conquistando toda a nossa parte inconsciente e o corpo é a extensão do inconsciente, a comprar essa ideia de nós chegarmos nesse objetivo. Então, qual é o peso que eu quero? Qual é esse estado desejado? Toda criação, toda realidade, ela é criada na mente. O mundo que existe lá fora, ele foi criado na mente. Se você olhar um edifício, ele veio da mente de projetores, de pessoas que projetaram aquilo em uma planta e depois virou um edifício físico. Se você olhar, tudo teve uma planta, teve uma ideia. Então, ou seja, tudo que você olhar, tudo que você observar que foi produzido pelo homem, começou na mente do homem. E para fortalecer essa ideia de que tudo começa na mente, eu quero te trazer aqui duas informações, tá? Walt Disney, ele tinha uma sala onde ele sonhava com aquilo que ele queria realizar. Nessa sala do sonhador, ele não permitia que o lado crítico dele entrasse. Era só sonhar, sonhar sem limites, né? Depois ele tinha outra sala onde ele realizava e depois sim ele tinha uma sala onde ele criticava aquilo que ele realizou para ser melhorado. Ou seja, mas na sala do sonhador, o que eu quero te dizer é o seguinte, o poder da nossa imaginação. Na sala do sonhador, ele se permitia sonhar sem limites, sem barreiras, não importa se aquilo seria uma utopia,
se seria alcançado ou se não, mas ele dava liberdade para que ele sonhasse ali naquela sala. Ou seja, toda a realidade é criada primeiro na mente. Paulo de Tarso também ele dizia assim, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas eu ainda não vejo com os olhos físicos, mas eu contemplo através da visão espiritual. O que ele estava querendo dizer era que tudo começava na mente, que você só teria fé se você conseguisse imaginar, se você conseguisse sonhar, se você conseguisse acreditar nos seus sonhos. Então ele estava dizendo que isso era o fundamento da criação das coisas que se espera e ainda não se vê com os olhos físicos. Então, o que é fundamento? Quando você olha para um edifício, para uma casa, o fundamento são as bases, os alicerces. Sem fundamento não tem edifício, não tem casa. Então, sem imaginação, sem você sonhar, sem você explorar esse estado aonde você quer chegar, o teu inconsciente diz assim para você, eu não vou comprar essa ideia. Eu nem sei o que você quer pra gente. Ele não compra, então por isso que fica gerando processos de autossabotagem. Então você entrar nessa imaginação, você se ver com aquelas medidas, você se permitir sonhar com aquele peso, as roupas que você poderá colocar do corpo, né? Os aspectos externos, o que você poderá fazer se você tiver com aquele peso, o que vai te proporcionar, visualizar, explorando todos os canais, tá bom? A imaginação, a visualização interna, você procurar sentir o que você vai sentir naquela realidade, você procurar a ouvir o que você vai ouvir se você chegar naquela realidade. Então, explorando todos os canais, auditivo, o linguístico, né? E o visual, e também o sinestésico. O que você sente se você chegou naquela realidade? Você já está criando as sinapses neurais de como chegar naquela realidade. É como se você estivesse introduzindo na sua mente inconsciente, além de convencer ela, porque ela está percebendo aqui os aspectos, os efeitos que vão gerar na sua vida se você chegar naquele peso ideal. Ela também estará percebendo os aspectos externos, né, estético, da visão. E também, o principal aspecto é quem é essa mulher, quem é esse homem, os aspectos internos. Por quê? Com certeza, essa mulher é muito diferente dessa. Esse homem é muito diferente desse. Você está olhando os aspectos externos e os efeitos que você vai ter na sua vida daquilo. Mas o que o universo está olhando, o que a vida está olhando é quem é essa mulher agora. O quanto você se transformou internamente. O quanto você tem força de espírito, o quanto você, esses desafios superados até você chegar aqui, transformou você em que mulher, em que homem? Entende? Então fica muito claro quando você alcança esse objetivo de chegar no teu peso ideal, de ter mudado o seu estilo de vida, fica muito claro que o que a vida queria, ou no meu caso, que sou cristão, o que Deus queria de você é aquele homem, é aquela mulher que venceu a si mesmo, venceu os seus instintos, venceu as suas emoções, é um líder de si mesmo, é um livre pensador. Este homem, esta mulher que está aqui, é o principal aspecto, né? Que é você externalizar o teu poder de espírito que está lá dentro de você, o teu estado de espírito você externalizou para a vida, você realizou, né? Muitas vezes as pessoas estão olhando para esse aspecto, a estética, os efeitos, os elogios, as roupas que você vai usar, aproveitar o verão, tal, tá olhando para esses aspectos externos. Mas o aspecto mais poderoso é o interno. Quem é essa mulher? Porque este homem e esta mulher que está aqui, com certeza, isso impactará em efeitos em outras áreas da sua vida. Com certeza será um profissional
uma profissional diferente, com certeza será um pai, será uma mãe diferente. Então, quando você explora tudo isso, você está dando dados para o teu inconsciente, que funciona como se fosse um GPS, para que você chegue naquele objetivo. Você convence, né? O inconsciente, que é o teu poder lá dentro, diz: gostei dessa ideia e é legal isso. Ou seja, bom, então agora, então tá bom. Então é por isso que você está querendo que nós, o inconsciente dizendo, que nós escolhemos esse alimento ao invés desse. É por isso que você está querendo que, ao invés de ficarmos no sofá assistindo séries ou ficar descansando, protelando, é por isso que você quer que nós pratiquemos essa hora ou 1h30 de atividades físicas. Ou seja, é muito mais fácil você convencer o teu inconsciente porque você deixou claro aonde vocês, parte consciente e parte inconsciente, querem chegar. Quando esse estado aqui, você explorou ele de diversas formas, você se permite imaginar, você se permite relaxar, se permite sonhar de forma clara e detalhada os efeitos que vai trazer na sua vida, as mudanças internas que acontecerão, os aspectos externos. Quando você está fazendo tudo isso, o cérebro ele tem um delay, uma dificuldade de processar se isso já é real ou se é só uma imaginação. Se você repetir esse exercício dessa imaginação, o cérebro vai começar a criar as sinapses neurais de como que se aquilo fosse algo real. O teu hipotálamo vai começar a reproduzir os hormônios, os neuropeptídeos, dopamina, serotonina, como se já fossem real essas imaginações. Então a tua corrente sanguínea começa a mudar, você começa a desenvolver uma força, um estado de espírito, uma força interna muito grande, para que você consiga colocar em prática os comportamentos, as suas ações, as ações que você deve ter na semana para chegar naquele objetivo. Então isso é um ponto importante, você ter definido e claro qual é o teu programa alimentar naquela semana, qual é o teu programa de educação física naquela semana e buscar colocar em prática. A cada ponto que você conseguir praticar, ou seja, se você colocou uma meta de atividades físicas 4 vezes por semana, mas você não conseguiu 4, mas conseguiu 2 vezes, então é importante você se parabenizar, você mostrar para o teu inconsciente que você é realmente amigo dele, que você está do lado dele, que você o apoia. Nossa, muito importante, eu já consegui praticar 2 dias de atividade física, consegui colocar em prática 60% do meu planejamento alimentar para a semana. Então você olhar sempre esse lado positivo, se parabenizar e festejar a cada passo que você vai dando, porque isso passa a ser um processo retroalimentativo na transformação. Você ativa a área do cérebro relacionada ao sistema de recompensa, que vai liberar dopamina, então vai fazer com que essa transformação vai sendo crescente a cada dia que passa. Bom, eu coloquei mais 2 pontos importantes aqui, que é a ecologia e a autoestima. Então, eu quero falar de uma forma mais detalhada sobre esses 2 pontos que são importantes para você chegar no seu peso ideal, para você mudar o seu estilo de vida. A ecologia, o que é? É você chegar em um objetivo na sua vida sem perder alguns ganhos secundários que talvez você esteja tendo aqui. Muitas vezes o nosso inconsciente gera processos de autossabotagem porque ele acha que se a gente chegar naquele objetivo, a gente vai perder alguns aspectos que nós temos aqui no estado atual. Eu vou dar alguns exemplos disso. Se eu ficar magrinha daquele jeito lá, o meu marido vai ficar muito enciumado, isso pode atrapalhar o meu casamento.
Pode ser que conscientemente você não pense nisso, mas o teu inconsciente esteja te resguardando você nesse peso, porque realmente pode gerar conflitos no seu casamento. Então, quando você se imaginar naquele estado desejado e mergulhar fundo naquela imaginação, perceba se vem algum desconforto de você se imaginar com aquele objetivo alcançado. Se vem desconforto, você pode perguntar lá dentro: por que esse desconforto? O que eu posso perder? A minha cunhada vai ficar enciumada, isso vai atrapalhar a minha relação familiar, as pessoas vão falar de mim, eu posso ser assediada e não saber como lidar com esse assédio. Alcançar esse peso pode atrapalhar a minha vida espiritual. Então você vai perceber que às vezes o inconsciente fica te segurando aqui porque ele tem um receio de chegar naquele objetivo e ter perdas, que é um valor importante para você aqui no estado atual. Então é importante você negociar com essa... como você vai resolver essa ecologia? Você negociando com o teu inconsciente. E se eu chegar naquele peso e mostrar para o meu marido, só um exemplo, que ele é parte dessa conquista, que eu fiquei bonita para ele, que eu fiquei bonita para tornar a nossa relação amorosa, o nosso casamento mais entranhável, mais fortalecido. Se ele entender que ele é parte dessa conquista, aí o inconsciente, aí fica bom. O inconsciente envia aquela mensagem: aí ficou bom. Se você chegar lá tomando cuidado de não gerar essas perdas, fica bom. Você percebe? Então você vai negociando com a tua parte inconsciente. E se eu chegar naquele peso ideal e me sentir mais fortalecida para praticar atividades de caridade na minha espiritualidade, né? Legal, então tá bom. Então o inconsciente dá a permissão, porque às vezes a gente tem valores inconscientes aqui no estado atual que alcançar esse objetivo de qualquer forma poderia gerar perdas nesses valores. Então, quando você prevê essas barreiras e cuida de chegar lá sem perder os ganhos que você tem aqui, isso fica muito mais harmônico, isso fica muito mais ecológico. E a autoestima, hein? E a autoestima? Eis aí uma questão muito importante. Por quê? Muitas pessoas chegam para uma entrevista de emagrecimento e elas dizem assim, quando a gente pergunta quais efeitos terá na sua vida você alcançar esse objetivo? E a pessoa diz: eu vou melhorar a minha autoestima. Ai. Primeiro a gente precisa entender o que é autoestima. Vamos supor que o Joãozinho leva banana para o avô dele comer, né? Então a gente diz: o Joãozinho estima tanto o avô dele, ele sempre lembra de trazer uma frutinha para o avô comer, né? Então ele estima. O que é estima? Estimar é eu ter comportamentos que expressam a minha amorosidade a alguém. Então eu estimo, eu considero, eu respeito e eu tenho comportamentos que mostram que eu estimo aquela pessoa, que eu tenho amorosidade por ela, né? Amor não é moeda de troca. Então se o teu inconsciente diz: se chegar lá você vai me amar, né? Então é como se ele entendesse que você está querendo comprá-lo. O nosso inconsciente é muito rebelde nesse sentido, ele não se vende, ele não existe moeda de troca, ele quer o amor aqui. Então a autoestima não é se eu chego naquele corpo, melhora a minha autoestima. É importante eu aprender a amar, aprender a desenvolver a autoestima aqui. Eu me estimo como eu sou, eu me amo como eu sou. Então, quando você diz assim, você está expressando a seguinte ideia, que o amor que você tem por você é incondicional. Ou seja, eu me amo assim como eu sou. Esse amor aqui, neste estado, já começa a te empoderar para você chegar naquele
peso ideal, ou seja, então é lógico que aqui essa autoestima ficará melhor ainda, mas é importante você já ter esse amor para com você mesma, para com você mesmo, aqui no estado atual, né? Você trabalhar essa autoestima, você olhar para dentro de você, você dizer para você mesmo que você está com você, aconteça o que acontecer, que você deseja que esses comportamentos mudem. É verdade que você deseja isso, mas que não está em jogo o alto amor, que você vai se amar incondicionalmente. Porque quando você consegue se amar incondicionalmente, esteja você no estado que você estiver, isso dá um poder muito grande. O inconsciente, quando ele se sente amado pela parte consciente, ele assume qualquer coisa, qualquer desafio em nome desse consciente. Entende? É como se fosse estabelecendo uma amizade entre a parte consciente e a parte inconsciente. É como se fosse acontecendo uma relação amorosa e muito íntima entre esses dois núcleos nosso. E aí o empoderamento acontece. Você sabe o que diziam os sábios antigos, por exemplo? Isso foi expresso, eu guardo muito a mensagem, mas às vezes não de quem veio, tá bom? Mas eu acho que Jesus Cristo, ele disse isso. Todo o reino dividido contra si mesmo acabará em ruínas. Toda a casa em união prevalecerá. Ou seja, todo o reino unido prevalecerá, esse reino será sustentado. Então, nós internamente somos semelhantes a um reino, a uma casa, a tua casa interior. Então, se houver divisão entre a parte consciente e a parte inconsciente, você está enfraquecido, você está suscetível a qualquer desafio te derrubar lá fora. Então, quando tem união, e essa união acontece muito através da autoestima, de você estimar a si mesmo, de você dizer para você mesmo, eu me amo incondicionalmente, eu me amo, por isso que eu quero chegar naquele objetivo e não a ordem inversa, que é se eu chegar naquele objetivo, eu passo a me amar. Então, isso enfraquece, ou seja, eu me amo, por isso eu quero me dar de presente chegar naquele objetivo, no meu peso ideal. Você fazendo isso, explorando claramente aonde você quer chegar, entendendo que toda a criação começa na mente, cuidando da ecologia para que você não tenha perdas ao chegar nesse objetivo, desenvolvendo a autoestima, com certeza você vai se tornar muito mais poderosa e poderoso para colocar esses comportamentos em prática. Eu quero gravar mais vídeos falando dessa parte aqui para trás, a tua história de vida, o que aconteceu lá atrás, né? Então, por exemplo, a família se reunindo para comer, para o churrasco, né? Então, aquela amorosidade, aquela alegria para comer. O que o teu cérebro vai associando o comportamento de comer? Ele vai associando a amorosidade à união. Então, quando você começa um processo de reeducação alimentar, o teu inconsciente pode trazer uma sensação de não pertencimento à tua tribo de existência, né? Então, isso pode gerar um autossabotador. O que pode acontecer quando a vovó dizia que bonitinha, ela comeu tudo, seu irmão não comeu, tá vendo? Então, quais crenças foram gerando em sua mente sobre a alimentação, sobre a comida? Então, eu quero gravar um vídeo ainda falando dessa parte de trás aqui, dessa parte do passado aqui, que é muito importante também na mudança de estilo de vida, né? Isso empodera muito também, mas isso é assunto para um outro vídeo. Se foi interessante para você, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, ele é muito bem-vindo. E olha só, zele do teu corpo, ele é o templo da tua vida, é com esse corpo que você será uma pessoa mais feliz no futuro, um profissional melhor, um pai melhor, uma mãe melhor.
que você vai amar, viver melhor lá no futuro é com esse corpo. Então, zele do teu corpo, ele é o templo da sua vida. Um grande abraço e até mais.